Jesus assim. Por que essas mulheres eram tão apaixonadas por Jesus? Por que essas mulheres eram tão amantes de Cristo? Vamos analisar. Lucas 8. Observem bem, volta lá para o primeiro, Daniel. Só para a gente seguir aqui. Aqui o texto começa falando do ministério de Jesus na Gali. Ele deixa o seu centro, que era Cafarnaum, e agora ele vai para Galileia, e ali ele começa a pregar. Veja que Jesus está em atividade. Jesus está em atividade. Ele está andando, olha aí, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Essa expressão evangelho do reino de Deus é o mesmo evangelho, ok? Aí observem bem uma coisa. Se você analisar esse próprio texto bíblico, você tem aqui Jesus em atividade. Diga comigo, Jesus em atividade. Não, só quem tem boca, diga bem forte, Jesus em atividade. Enquanto ele está andando de cidade em cidade, ele é um arauto que grita, ele é um arauto que proclama, ele é um arauto que dá voz, pregando o evangelho. Jesus não está em atividade levando filosofia. Jesus não está em atividade brigando. Jesus não está em atividade debatendo. Jesus não está em atividade explicando lógica. Jesus está em atividade pregando a mensagem que liberta, a mensagem que transforma, a mensagem que é vida. Ele está proclamando o evangelho da paz. E quando ele começa a proclamar esse evangelho começa a libertar. Esse evangelho começa a curar. Esse evangelho começa a trazer restauração. É por isso que lá em Lucas 2:9 até 11, a Bíblia diz: este é o evangelho das boas novas. Romanos 1:16, o evangelho é poder de Deus. Jesus está em atividade, está pregando. E ele desce aí para essa região. Nós temos a Galileia dos gentios, que era só de pessoas mistas de gentios e eram pobres. Eles eram chamados de atrasados, mas Jesus vai para estas pessoas. E ali nós podemos observar claramente que o Senhor Jesus começa a pregar. Agora bota o 2, Daniel, para me correr aqui. Jesus começa a pregar. E quando ele começa a pregar, olha aí, ele começou a pregar. Algumas mulheres ouviram o evangelho e fizeram o quê? E foram o quê? Foram curadas. Olhem para cá, mulheres. Olhem para cá, digam comigo, curadas. Um dia desse eu estava vendo uma mensagem. Era uma mensagem, eu vi foi uma mensagem, foi um cartaz. Mulheres saradas para sarar. Mulheres curadas para curar. Eu achei interessante. Porque mulher que não é curada de fofoca, bota ela para ajudar a outra, que ela vai fazer outra fofoqueira. É assim ou não é? Só é bom se ela for curada da fofoca. A mulher que anda cheia de amargura, de tristeza, ela pode cuidar de outras que estão tristes? Não, ela tem que ser curada. Então olhe para cá, Maria Madalena foi curada, a mulher samaritana foi curada, a mulher pecadora de João 8 foi curada. Só pode curar quem já está curado. E o evangelho é o primeiro bálsamo para curar tudo. Quem pode levantar as mãos e dar glória? Olha para cá, irmãs, o que cura é o evangelho. A Bíblia diz que Jesus começou a pregar, ele levou o evangelho e o evangelho libertou essas mulheres. De quê? Leiam aí essa palavrinha rosa aí que ele botou aí, marcou. Vamos lá. Não, mas só quem está no culto, bem forte. Espírito malignos e o que mais? Preste bem atenção, diga comigo. Doenças físicas e doenças espirituais. Olha para cá. Jesus vai curar pelo evangelho 2 tipos de enfermidades. Quais são os 2 tipos? Doenças espirituais e doenças físicas. Porque enfermidade, por exemplo, nós temos que fazer distinção entre doença e enfermidade. Eu posso sentir uma dor e não ser um paralítico, que é uma pessoa enferma. Então tem doença física e tem doença o quê? Espiritual. Olhe para cá, irmãos. Olhe para cá, irmãs. Vocês sabiam que enquanto vocês estão aqui, vocês sabiam que tem madames cheias de espíritos demoníacos? Vocês sabiam que tem madames cheias de opressões? Vocês sabiam que tem madames cheias de tristeza? Por isso que algumas se suicidam. E nós brincamos com isso. Às vezes você olha para uma mulher, ela está bela pelo lado de fora, pelo lado externo. Ela tem, como é que eles botam aqui nos olhos, que eu não sei como é o nome daquilo? Cílios, não é isso? É que aumenta, né? Aumenta, para ficar bonita, ela pinta o rosto, ela pinta, mas dentro da alma tem tristeza, tem escravidão.
Vocês se lembram que eu falei agora do capítulo 13? 18 anos uma mulher andava encurvada. Quantos não andam assim? Quantas não estão dentro de casa, tristônias, sem vida, sem alegria? Aí, queridos irmãos, tem delas que têm condições, vão para um iate, vão para um país, vão fazer passeio, mas passeio não dá alegria. Só dá uma leve momentânea, tipo de um prazer leve e momentâneo. Quando volta para casa, é a tristeza, é a angústia, é a mágoa, é a dor. Você não sabe o que é uma mulher gritar de dor sem ela saber o porquê da sua dor. Você não sabe o que é uma mulher ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada. Enfermidades espirituais, enfermidades físicas. Mas quando o evangelho é pregado pelo poder de Deus, Jesus opera a liberdade. Quem crê, diga glória. Levante a sua mão com fé e agora ore por estas pessoas. Diga: Jesus, liberta pelo teu poder, liberta pela tua glória. O Senhor Jesus vai entrar com providência. Aí, queridos irmãos, o Senhor cura essas pessoas. O Senhor cura. E olha o que o texto diz. Leiam bem forte isso aí para vocês não dizerem que é coisa da minha cabeça. Olha aí. Ele cura, ele liberta de espíritos malignos, enfermidades. Olha para cá. Nem toda enfermidade é causa demoníaca. Mas há enfermidades que são causadas por opressões malignas. É aquela que você vai no médico, ele não explica. Vai no psicólogo, ele não explica. Vai no psiquiatra, ele não explica. E tem pessoas que tiram as suas vidas por causa disso. É nesta hora que você precisa. Olha, mulheres, olha aqui para mim. É nesta hora que você precisa ser uma mulher de Deus. É nesta hora que você precisa ter autoridade espiritual. Eu vou dar um conselho aqui para as mulheres. Busquem poder de Deus, mulheres. Busquem a autoridade do Espírito Santo. Autoridade para você repreender demônio. Na hora que um demônio se manifestar, não fique com medo não. Só ajeite seu cabelo, bota ele para cá, bota uma traca e parta para cima do diabo. Você é uma mulher de Deus. É assim, é desse jeito. Em uma cidade aí, a cidade que eu trabalhei, Corotá, não vou dizer o nome, lá estava tendo uma festa e de repente um demônio baixou lá e aí estava quebrando tudo. Aí tinha um outro pastor de um outro ministério e aí ele disse: não, isso aí deve ser um caso psicológico. E tinha uma irmãzinha lá da Assembleia de Deus. Que psicológico, isso é diabo. E partiu para cima e disse: sai em nome de Jesus. E o demônio saiu. Mulher de Deus, mulher que tem poder do Espírito Santo, é assim. A irmã foi expulsar um demônio. Aí quando ela chegou perto do demônio, o diabo disse para ela: tu não me tira com essa tua traca. Ela disse: cala tua boca, Satanás. Eu comprei com meu dinheiro, eu vou te repreender. É na autoridade do nome de Jesus. Sai! E o demônio saiu. Cadê as mulheres cheias de Deus? Mulheres. A gente fica falando: hoje é o dia das mulheres, vocês querem flores, eu vou dar um maior presente para vocês. Busque poder agora, busque a autoridade de Deus agora. Busque para ser uma mulher cheia de Deus, cheia de línguas estranhas, cheia de aleluia. Seja uma mulher no teu bairro espiritual. Cadê as mulheres de Deus? Mulheres de Deus, né? Eita glória! Eu acho bom, meus irmãos. É por isso que eu gosto dessas coisas.